Imagine que você acaba de contratar uma pessoa para trabalhar dentro da sua casa e aos poucos você vai descobrindo que tudo que essa pessoa realmente quer fazer é tirar de você a sua família. Essa é mais ou menos a base em que o clássico filme A Mão que Balança o Berço, de 1992, gira. E hoje eu estou aqui para poder fazer o meu vídeo fazendo uma comparação entre esse clássico dos anos 90 com um remake que foi feito nesse ano, em 2025, para poder ver como que ficou, uma versão da outra. Mas antes que eu comece a falar e fazer essa comparação, você já sabe muito bem o que você deve fazer. Deixa o seu like para poder me ajudar e ajudar o canal. Se inscreva se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo fazendo essa comparação. Vou começar falando da primeira versão de 1992 de A Mão que Balança o Berço. Após uma mulher grávida chamada Claire Bartel ser atendida por um médico que é abusivo, assim, ele é bem, vamos dizer assim, vulgar, ela fica muito mal e decide fazer uma denúncia contra ele. Isso faz com que outras mulheres que também passaram pelo mesmo tomem a coragem para poder falar sobre o que aconteceu com elas, e isso faz com que aquele assunto exploda nas reportagens. Então esse médico, que ele não quer que o seu nome seja manchado, o que ele decide fazer? Ele decide simplesmente tirar sua própria vida, cometer suicídio. O problema é que esse médico, ele tem uma esposa e a esposa dele está grávida. E aí, após passar por todo esse transtorno, ela infelizmente acaba sofrendo um aborto espontâneo. Então, após descobrir que a mulher que iniciou esse conflito fazendo o boletim de ocorrência foi a tal Claire Bartel, a esposa do falecido médico decide até mudar de nome para Peyton Flanders e se infiltra na casa de Claire para poder dizer que ela quer ser a babá. E aí, como a Claire precisa de uma babá para poder ajudar a cuidar do seu bebê recém-nascido, ela contrata ela, porque aparentemente ela parece ser dedicada, carinhosa e impecável no seu trabalho. A Peyton conquista rapidamente a confiança da família. No entanto, por trás dessa fachada perfeita, ela passa a manipular muitas situações, provocar conflitos e sabotar lentamente a vida de Claire, com aquele objetivo de tomar o lugar dela e reconstruir a família que acredita ter sido roubada. E aí, à medida que os acontecimentos estranhos e perigosos vão se intensificando, a Claire começa a suspeitar que algo está muito errado aí. Então o filme ele constrói uma atmosfera crescente de tensão psicológica, revelando como o lar, o símbolo de segurança, pode se transformar em um espaço de ameaça, culminando aquele conforto ali intenso entre as duas mulheres que antes eram amigas. A Mão que Balança o Berço, ele é um thriller psicológico muito marcante sobre essa obsessão, sobre perda, sobre vingança e esses limites sombrios do instinto materno. Ele é um filme fantástico para quem gosta desse universo complexo, porque aos poucos você vai se colocando no lugar da protagonista e vai percebendo tudo que ela vai perdendo em sua vida por causa da vilã, da antagonista, da Peyton, que vai fazendo de tudo para destruir a vida dela ali, tirar tudo dela. Isso faz com que a Claire realmente se sinta a pior mulher do mundo. Ela se sente desprezada e que não tem mais valor. E aí, eu posso dizer que esse é de fato um filme excelente e que vale muito a pena assistir. A questão é que nesse ano decidiram fazer um remake desse filme e eu achei interessante assistir para poder fazer uma comparação. Isso porque se existe uma coisa que eu gosto são remakes, porque muitos deles às vezes são bons, mas outros nem tanto assim. Por isso, como eu mencionei anteriormente, A Mão que Balança o Berço foi um filme que eu havia assistido, mas eu assisti ainda muito jovem, quando eu era criança. E para que eu pudesse fazer essa comparação aí, dos dois,
O que eu precisei fazer? Eu assisti de novo a versão de 1992 para que eu pudesse voltar a entender melhor e de forma concreta toda aquela história, para poder ter certeza se aquela versão de 2025 estaria boa o bastante. A questão é que eu nem precisaria de fato ter feito isso, porque uma história não tem nada a ver com a outra, porque a versão de 2025 é uma história totalmente diferente da versão do filme de 1992. A versão de 2025 é uma releitura moderna do clássico thriller psicológico. A Mão que Balança o Berço, que acompanha esse filme de 2025, vai contar a história de Caitlin Morales, que é uma advogada bem-sucedida e ela é mãe de 2 filhos. Ela luta para equilibrar a sua carreira, a sua maternidade e a ansiedade que acompanha a nova fase da vida. E aí, após um encontro casual com uma tal jovem chamada Polly Murphy, que é uma mulher que enfrenta as dificuldades pessoais, a tal Caitlin aí decide contratá-la como uma babá para poder trabalhar na sua família, porque ela está encantada com seu jeito gentil, meigo e dedicado também. Inicialmente, aquilo ali demonstra para ela ser perfeito, né? Por quê? Porque a Polly conquista rapidamente a confiança de Caitlin, do marido dela, que se chama Miguel, e das crianças. Mas logo a sua presença começa a desencadear eventos perturbadores dentro de casa. Pequenos atos de sabotagem, manipulações sutis e mentiras cuidadosamente encaixadas transformam lentamente o sonho de uma ajudante confiável em um pesadelo inquietante. Aí, à medida que a Caitlin percebe que a Polly não é quem ela aparenta ser, ela se vê lutando não apenas para proteger a sua família, mas também para poder confrontar os medos íntimos profundamente enraizados que ela tem. Esse suspense psicológico explora temas contemporâneos como a confiança, a vulnerabilidade materna e aquelas tensões da vida moderna, enquanto ele constrói aquela atmosfera tensa de desconfiança dentro do lar, que é um lugar que deveria ser seguro, mas se torna aquele terreno fértil para uma ameaça. A questão é que, mesmo que uma história não esteja nada ligada com a outra, né, como eu mencionei, pelo fato da versão de 2025 ser uma releitura da versão de 92, eu posso dizer que, sinceramente, eu não gostei nem um pouco da versão de 2025, pessoal. Eu achei que essa versão de 2025 faltou muita coisa, ficou um filme sem sal e sem açúcar. Ele poderia ter ficado muito melhor. As atuações não foram tão boas assim pra mim. Eu esperava que o filme ficasse mais impactante, porque quando eu assisti o trailer, que foi o que me chamou a atenção, eu imaginei que ele seria um filme mais surpreendente. Mas aí eu acabei me decepcionando, porque não foi tudo aquilo que eu imaginei, né? Não foi tudo aquilo que eu esperava em si. Então, mesmo que ele seja uma releitura e as histórias não batam uma com a outra, eu ainda prefiro muito mais a versão de 1992, porque é um filme fantástico, incrível e que vale muito mais a pena você assistir. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que já assistiu A Mão que Balança o Berço de 1992, já sabe como esse filme é excelente, tanto por causa das atuações que são fantásticas, quanto pelo fato de ter aquele roteiro muito bem produzido e também elaborado, porque a história é muito boa e te prende do início ao fim. Afinal, essa história gira em torno desse suspense psicológico que faz com que você veja como uma mulher vingativa quer destruir a vida de outra mulher, mas não através de mortes com ela ali. Não é assim. Ela quer tirar o bem mais precioso e sagrado que essa mulher tem, que é o quê? É a sua família. Isso porque ela acredita que se aquela mulher ali foi a culpada que fez ela perder o seu marido e também o seu bebê, ela vai ter que te pagar de alguma maneira. E a forma que ela coloca na cabeça, que ela já tá louca, e que seria
o pagamento seria o quê? Dando para ela um novo marido, que seria o dela, e os 2 filhos que ela tem, que é a menininha chamada Emma e o Josie, que é o bebezinho. Já a versão de 2025 é uma história completamente diferente e eu não gostei nem um pouco. Foi um remake que de fato não foi tão legal, eu não posso dizer que foi do meu agrado assim. Por isso, se fosse para dar uma nota de 0 a 10 para esse remake aqui, eu daria a nota 5. Porque, como eu disse, não foi tudo isso que eu imaginei. Quando eu assisti o trailer, eu fiquei tipo assim, impressionado, e foi o que me fez assistir a versão dos anos 90 de novo para fazer a comparação, porque eu fiquei muito interessado. Mas as atuações não foram tão legais, a história não me cativou tanto e não me prendeu. Eu assisti esse filme, gente, para vocês poderem ter noção, me sentindo assim impressionado a ficar olhando para a televisão o tempo todo, porque estava um filme assim tão chato de acompanhar que eu precisei ficar me segurando para poder terminar de assistir, porque eu não tava mais me sentindo confortável olhando pra televisão. Não tava nada bacana, não tava nada interessante, pra mim não foi nada legal. Então essa foi a minha crítica de comparação entre essas 2 versões do clássico filme A Mão que Balança o Berço. Um que foi lançado em 1992 e outro que foi lançado em 2025. Se você já assistiu algum dos 2 e quer deixar a sua opinião, então, por favor, fique à vontade e deixe aqui nos comentários o que você acha sobre eles. Assim, eu também vou me interessar em ler, né, para poder saber qual é a sua opinião. Mas, como eu disse para vocês, na minha visão, a versão dos anos 90 é muito melhor, porque eu esperava algo grandioso, me decepcionei muito, porque a versão de 2025 não me agradou nem um pouco. A hora que eu desliguei a televisão, eu fiquei pensando, é sério que eu passei 1 hora e 45 minutos, eu acho, da minha vida assistindo isso? Não acredito, podia ter assistido coisa melhor. Mas esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like para poder me ajudar e ajudar o canal. Se inscreva se você não for inscrito. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!